é igual um... igreja. Esse espaço que os irmãos estão vendo aqui, que é a minha sala, eu tenho feito aqui esse espaço como uma igreja física mesmo. A gente está aí, nós não temos aqui o nome ali do lado de fora do prédio, mas as pessoas já sabem aqui onde nós estamos que aqui esse espaço é a Igreja de Cristo Jesus. Tá vendo aí? Já está no Facebook, irmãos, ó. Estou no Facebook. Da igreja. Da PIB Cetim, se você quiser entrar no Facebook da igreja também está aqui. Ok. E no Facebook meu. Tá? Vamos lá, ok? Beleza, irmãos? Como se tornar um discípulo de Cristo? Ô, Jamo, você tá com a gente agora? Não? Você está lá de Abaraí? Então tá bom. Como se tornar um discípulo de Cristo? Eu vou ler aqui o início, depois a gente vai ver alguns parâmetros aqui. Deus o ama e quer que sua vida tenha significado e que ela seja abundante no Espírito. Ele deseja lhe dar a vida eterna, tendo como base o seu grande amor. Ele providenciou um plano simples e maravilhoso, através do qual você pode alcançar a salvação em Cristo. Este plano está registrado na Bíblia. Vejamos alguns versículos que mostram por que Deus o preparou. Essa lição, de início, eu estou colocando para os irmãos, para que os irmãos possam aí pegar um caderno aí, tá? Os irmãos estão em suas casas, peguem um caderno, tá? E os irmãos vão ter oportunidade de fazer essa lição com outras pessoas. Principalmente as pessoas que ainda não conhecem ainda Jesus na íntegra, no sentido de um conhecimento mais aprofundado de Jesus Cristo. As pessoas às vezes conhecem Jesus por falar, mas tem alguns versículos que vai assim levá-las a ter uma visão assim geral de Jesus. Todos pecaram. Aí você abre lá Romanos 3, 23. Abre aí. Romanos 3, 23. Esse é o momento de nossa escola bíblica dominical no Instagram e no Facebook. Romanos 3, 23. Diz o seguinte: porque o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como está nessa tradução, Raquel? Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Então, a lição está nos colocando aqui que pecar significa violar ou transgredir a lei de Deus. O homem peca quando suas ações, palavras e pensamentos são contrários à vontade de Deus. A Bíblia afirma que todos os homens, sem exceção, estão em pecado. Todos estão em pecado. O pecado traz morte ao pecador. Romanos 6, 23. Olha aí, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. Romanos 6, 23, o pecado traz morte, traz a morte. Pode falar, Casinha. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Você quer falar alguma coisa, Casinha? Não? Então, se você quiser falar, fica à vontade. Ainda que eu não estou conseguindo aqui... Isso, mas não estou conseguindo ler as mensagens. Mas se a Raquel quiser participar e o Felipe também, fica à vontade.
Nesse versículo, o significado da morte não é apenas no sentido físico, mas se refere principalmente à morte espiritual. Esta morte vem em consequência do pecado que separa o homem de Deus, mas no seu infinito amor, a misericórdia. Mas, neste versículo, o significado de morte não é apenas no sentido físico, mas se refere principalmente à morte espiritual. Esta morte vem em consequência do pecado que separa o homem de Deus. Então, quem separa o homem de Deus é quem? Não. Quem separa o homem de Deus é o quê? É o pecado. Entendendo? Porque o pecado traz morte, ele separa o homem de Deus. A morte espiritual. Essa morte vem em consequência do pecado que separa o homem de Deus. Mas o seu infinito amor e misericórdia, Deus com seu infinito amor e a sua misericórdia, providenciou que o homem pudesse ser salvo através da fé e obediência a Jesus Cristo. Então, ainda que todos pecaram, ainda que o pecado traz a morte, tá? Jesus, por sua misericórdia, ele traz Jesus Cristo a essa terra para nos mostrar o caminho da salvação. Cristo morreu por nossos pecados. Estou no terceiro ponto. Cristo morreu por nossos pecados. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Abra aí essa Bíblia, Romanos 5:8. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Amém? Romanos 5:8. Também vou abrir aqui, para dar tempo para cada um que está em casa possa abrir. Está sem áudio, pastor. Uai, está sem áudio aqui. Está sem áudio ainda, Valentim? Daniela. Ô, James. James. Posso fechar o baixo aí comigo? Está com problema no áudio aqui, o meu. No qual? O Facebook lá, do meu Facebook. O James é o nosso técnico aqui, ele vai abrir aí, irmãos. Romanos 3, 5, 8. Lê para nós aí, Casinha. Romanos 5, 8. Vê se como é que tá o áudio. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Então Deus, ele com seu amor, ele colocou Cristo Jesus na morte para nos tornarmos, tá, salvos em Cristo Jesus. A morte de Cristo na cruz é o alto preço pelo qual são resgatados os pecados dos homens. No entanto, os seus pecados só serão perdoados se você pedir perdão ao Senhor, implorando que Ele venha habitar em sua vida. Tá bom, queridos? Somente Cristo pode salvar. Todo esforço empreendido pelo homem é insuficiente para alcançar a salvação. As boas obras, a sinceridade e a honestidade para com o próximo, a participação nas atividades de uma igreja, ou ser batizado, ou qualquer outra coisa, não garantem a salvação. Tá? Somente Cristo pode salvar. Cristo sofreu pelos nossos pecados e Ele pode nos levar a Deus. 1 Pedro 3,18. Abra aí. 1 Pedro 3,18. Cristo sofreu pelos nossos pecados, e Ele pode nos levar a Deus. 3.1 aqui da lição. Pode ler? Isso aqui. 3,18, né? Isso. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito.
Então, Cristo sofreu pelos nossos pecados. Então, salvo por Cristo, é o ponto cauta. Romanos 10, 13. Olha só que lindo, 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 lindo mesmo. É maravilhoso aí esse ponto 4 da lição aqui. O que Jesus deseja que você faça. Romanos 10, 13. Vamos lá, casinha. Romanos 10, 13. O Romanos 10, 13 é parecido com Atos, que eu preguei, 2, 21. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, tanto Pedro quanto o apóstolo Paulo trouxe esse texto também para nós observarmos na Bíblia Sagrada. Com uma simples e sincera oração ao Senhor, você receberá a salvação. A maneira de expressar não é tão importante. Suplique a Cristo o perdão de seus pecados e a sua presença no seu viver diário. Você pode orar assim. Aí, queridos, ao final desses 4 pontos dessa lição, tem aqui, todos pecaram, o pecado traz a morte, Cristo morreu por nossos pecados e salvo por Cristo. No final dessa lição aqui, tá? Nós vamos observar que tem uma oração que o autor faz. Ele fala assim: Senhor Deus, reconheço que sou pecador, creio que Jesus Cristo morreu por meus pecados e agradeço por este sacrifício. Salva-me e venha habitar na minha vida. Eu quero te receber como meu Salvador e Senhor, para que possas guiar a minha vida. Ajuda-me a fazer somente a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Aí você ministrando essa lição, esses 4 pontos para uma pessoa que ainda não tem Jesus como meta de vida e uma pessoa que quer assim aprender mais de Jesus. Esse é o primeiro passo que a gente pode fazer, que é chamado plano de salvação, tá? O plano de salvação, esses 4 pontos aqui traz para nós o plano de salvação. Todos pecaram, o pecado traz a morte, Cristo morreu por nossos pecados e nós somos salvos por Cristo Jesus. Observe no texto de Romanos 10, 13 a maravilhosa promessa de Deus para você. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é depois da oração, né? Se você invocou o nome do Senhor, sinceramente pediu para que Ele o perdoasse os seus pecados, certamente está salvo. As páginas seguintes, então aqui vai nos dando a possibilidade de nós fazermos uma evangelização eficaz e sendo discípulo e levando outras pessoas também a serem discípulos de Cristo Jesus. Tá bom, irmãos? Isso aqui é muito legal. Agora, observe que as pessoas elas podem ser transformadas através desse ato simples, de levar uma lição simples dessa aqui, simples mesmo. E as pessoas podem, assim, alcançar a verdade que é Cristo Jesus. Eu tenho aqui uma outra revista, que o nome dela é Discipulado Hoje. Esse aqui já é para nós como igreja de Cristo Jesus. A visão do ministério de discipulado. Aqui é relatado que a história do cristianismo nos ensina que Deus assim comoveu e transformou nações inteiras usando evangelizadores e discipuladores cheios do Espírito Santo que mantinham vida de oração. E temos observado que as igrejas locais que experimentam o avivamento contínuo são aquelas que se dedicam à oração, à evangelização e ao discipulado. Oração, à evangelização e ao discipulado. E em nossos dias, Deus está nos mostrando que estamos no tempo da colheita. Portanto, Deus está nos mostrando que estamos dentro desse tempo da colheita, devemos aproveitar ao máximo essa oportunidade. Como igreja de Cristo, sabemos que a grande comissão é a nossa única razão de ser.
como prioridade, urgente e inequívoco. Portanto, eu encorajo a vocês que estão do outro lado da telinha, eu também, diante dessa promessa do Senhor, em que Ele afirma: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e devemos adotar uma estratégia que nos leve a alcançar cada um com a mensagem de Cristo, e que ao mesmo tempo nos leve a ser instrumento de Deus na obra transformadora que Ele deseja realizar em todo aquele que crê. Então, é aquilo que eu falei, tá? Nessa escola bíblica dominical. É uma das estratégias. Nós estamos falando sobre o discipulado. Aqui está uma das estratégias. A igreja dos nossos tempos talvez tenha tido poucos resultados por não desenvolver uma vida discipular. Tá bom? Agora eu gostaria que vocês me enviassem aí algumas coisas para que nós possamos estar conversando agora. Vamos lá, eu já fiz a introdução, falei dos 4 pontos, falei da importância do discipulado na igreja. Então escreve para mim que eu estou agora aqui de olho em vocês, tá bom? Vamos lá. Dá para eu fazer tranquilo aqui. Pode escrever, irmãos. O que vocês acham de uma igreja discipular? Tá? Qual seria a melhor estratégia para nós termos uma igreja discipular? Vamos lá. Nós somos da escola bíblica, nós podemos aqui conversar tranquilo. É só vocês clicarem aí e a gente vai conversando. Tá bom? Aqui também no Facebook pode, né, lá? Pode. Rafael está aqui. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ao vivo, uma pergunta. Você tem dificuldade de evangelizar e discipular? Alguém que está aí do outro lado tem alguma dificuldade de estar evangelizando e discipulando? Isso, irmã Edna, nós temos que ter uma igreja acolhedora. Mas como é que nós agora vamos acolher esse povo, tá? Não somente o princípio de acolhimento ele é muito bom, mas como é que nós vamos agora desenvolver, tá? Esse estudo na vida de uma pessoa? Não? Pastor Eurico, só tem algum problema ou não de envolvendo? Sim. Mateus, você também tem dificuldade em discipular? Qual é a sua dificuldade de estar discipulando pessoas? Se você tem alguma dificuldade de discipular as pessoas? Vamos supor, se eu ensino o evangelho a você, você tem dificuldade de ensinar o evangelho para outra pessoa? Não. Não? Não. Você consegue ensinar tranquilo? Uhum. E você, Calzinho? Não tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade assim, de iniciar assim, quando é uma pessoa assim, que eu não tenho intimidade, que eu não conheço. Tem a barreira da timidez, né? Mas quando eu já tenho... E a pessoa me dá abertura, fica mais fácil, né? Na igreja eu acho mais fácil discipular, que a pessoa já vem buscando o discipulado, o ensino, né? Mas no dia a dia eu acho mais difícil. Então a igreja, a Raquel está aqui falando conosco que é o que a irmã Edna falou, trazendo para dentro da igreja como o Senhor tem feito. Eu tenho feito. Então, a Raquel falou que tem dificuldade de começar, né, um discipulado, né, Kelzinho? Fora da igreja. Começar um evangelismo, né? Mas dentro da igreja ela se dispõe a... Mas a pessoa já está ali buscando, né? Fazer esse trabalho, então. Isso aí, irmã Edna. Só que a gente tem que observar que nós temos algumas pessoas que estão vindo para a igreja. E nós temos que pegar esses materiais como uma maneira estratégica e sentar perto dela. Chega aí, Felipe, ó. E aqui, não é, Kelzinho? Isso que você está falando, né? Uhum. Quando a pessoa chega na igreja, lá no templo, tá? Nós temos que pegar esses materiais aqui e transmitir para ela o que foi feito aqui nesse momento, tá?
O pastor Eurico falou que precisamos ser e viver os princípios da igreja multiplicadora. Lembra quais são os princípios da igreja multiplicadora? Oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Isso aí mesmo, pastor, é o que nós estamos aprendendo na terça-feira lá em São Gabriel. Irmã Edna, viu, irmã Edna, tá? Trazer as pessoas também para dentro da igreja é viável, tá? Mas a gente tem, para trazer, nós temos que convidar e buscar, né? Trazer essas... E quando elas chegarem dentro da igreja, né, aqui, ó, a gente tem que motivar ela, pode ficar aqui, motivar ela para que ela possa seguir aqui os estudos bíblicos, não é isso? E aí acompanhá-la no dia a dia, como alguns irmãos têm feito aí, e a gente tem feito igual o próprio Ismael, né? O Ismael chegou na igreja agora e ele já está na terceira lição. Vamos lá agora, o Rafael. O Rafael é através dos nossos talentos que Deus nos deu e com isso aproveitando a oportunidade para pregar o Evangelho e capacitando as pessoas da comunidade. Isso mesmo. Outra estratégia, o Rafael fala de estratégia, tá? A irmã Edna também falou sobre estratégia, o Rafael falou sobre estratégia, o pastor Eurico desenvolveu a questão dos princípios da igreja multiplicadora e o Rafael está falando sobre a questão do talento. Realmente, se você tem, igual o Rafael, tem o talento, né, de ensinar o instrumento, não é isso? Não é né? Pelo aprendizado do instrumento você também aprende, né? Que aí você vai aprender a orar, aprender a cantar, não é isso? Vocês concordam? É isso mesmo. Isso aí, Rafael, é uma das estratégias, tá? Através dos nossos talentos que Deus nos deu, com isso aproveitando a oportunidade. Temos que aproveitar as oportunidades. Se eu tenho um talento, vamos citar exemplo. O pastor Ângelo, ele é pintor. Então ele aproveita a oportunidade pintando casas e fazendo ação social no sentido de fazer compaixão e graça. O Rafael, ele tem um talento aí como instrumentista. Nós vamos ensinar muitas pessoas da comunidade e através desse talento nós vamos fazer compaixão e graça e levar o evangelho, tá? Alcione é dificuldade de falar. É a mesma sua, né, Raquel? Alcione, você tem a mesma dificuldade da Raquel. Então, a questão da Alcione e da Raquel, a Raquel sempre faz isso comigo. Ela sempre vai fazer evangelismo comigo, né, assim? Porque eu sou mais assim... De começar o assunto, de conversar com a pessoa, né? Isso. Quebrar o gelo. Isso, eu quebro o gelo. Pá! Então, quem tem assim, uma dificuldade de começar, como a Raquel falou que tem dificuldade de falar e de começar, é bom ir com outra pessoa, mas não deixe de discipular, tá? Não vou poder falar os avisos hoje ao vivo. O Jailson. Aquele Facebook ali é o meu? É o seu. Olha lá, agora também... Botei no meu celular de sair. Também estou no meu Facebook ali, tá? Queridos do meu Facebook, estou aqui na Escola Bíblica Discipuladora, Escola Bíblica Dominical, nossa aqui da nossa primeira Igreja Batista, Setiba, e também na Igreja Batista da Orla de Guarapari, tá bom? O pastor James, isso aqui é o meu... Severino. É o meu Severino, tá bom? Vamos lá. Amém, Rafael. Que é isso, Severino? Audicione. É o quebra-galho. Uma certa timidez para falar com pessoas que nunca conversei. Igual eu falei, quem é tímido? Eu. Você é tímido, James? Quem é tímido é sempre bom assim, tá sempre com outra pessoa, né, Kelson? Igual aquela que já demonstrou. Ela não deixa de evangelizar e discipular por ser tímida. Você também é um pouquinho tímida, né, Kelson? Né? O menininho aqui já não é tão tímido. Você é tímido? Não, 5%. Então. Não 5%. Vamos lá.
Não dá sentido. Eu sou agente de saúde nas minhas visitas. Vou falando do amor de Jesus e convidando as pessoas. Isso aí é Jailson, tá? Você que é isso aí, Jailson. Você aproveita, o Jailson está aproveitando o que o Rafael falou. Tem o talento, né? Você aproveita o seu talento. Não, aproveita o seu talento, aproveita a sua profissão também para pregar. Mas, Jailson, uma coisa que a gente tem que fazer, se eu aproveito o meu talento, eu tenho que aproveitar o talento, mas eu não posso deixar a pessoa de lado. Eu tenho que continuar cuidando dessa pessoa, não é isso? Essa é a ideia. Não é simplesmente evangelizar, mas também, tá? Discipular. Aí, ó, o Rafael está te dando parabéns aí, Jailson. Tá? Tem mais alguma pergunta aí? Se alguém quiser também colocar algum conselho, fique à vontade. Nós ainda temos 16 minutos de escola bíblica. Fala aí, pastor Rico. Quem está ali? Devaí? Hã? Ó, vou ler para o seu comentário aqui, ó. A Irinéia mandou um beleza. Carpintaria Santa Clara, bom dia, pastor Devacia Crisio. Natan, pastor Devacia Crisio continua sem som. Continua sem som. Acho que é o dele, será? Deixa eu ver aqui. Olha o Tinho aí. Tinho. Boa tarde. Bom dia, Tinho. Tinho é o... Tinho. Ele tem outro fuso horário. Para o Japão. Então, irmãos, eu acredito que a gente já está... Esse assunto do... deixa eu só falar com os irmãos o seguinte. O pastor Eurico lembrou muito bem a respeito da evangelização discipuladora, que é uma ferramenta que a gente usa lá na igreja multiplicadora. A questão da evangelização discipuladora é fazer como o Rafael falou, é fazer como o Jailson falou, mas no sentido de nós estarmos evangelizando. Igual, por exemplo, eu estou evangelizando aqui o Felipe, tá? Tem que ser assim, né? Não pode colocar muito amor. Evangelizando o Felipe. Eu comecei a evangelizar o Felipe, não é isso, Felipe? Estou evangelizando você, não é? O Felipe vai ficar esses dias aqui em casa e a gente vai, eu vou discipular ele. Então eu estou fazendo uma evangelização discipuladora. Está entendendo? Quando você é muito tímido e não consegue fazer essa evangelização discipuladora, aí faz igual a Raquel falou. Vai com outra pessoa também fazer os estudos bíblicos. Tá bom? Olha lá, Alcione, procuro usar minha própria vida, profissão para mostrar Jesus em mim. Isso mesmo, irmão. A gente usar a profissão, usar também a vida, é muito importante. Mas a gente tem uma ferramenta, a gente tem outro princípio na igreja multiplicadora que a gente chama de intencionalidade. Tá? Eu tenho a intencionalidade. E essa intencionalidade, tá? Que vai me dar a oportunidade de fazer com que o outro conheça Jesus, tá? É intencional. Posso dar exemplo, nós estamos aqui no Facebook, no Instagram, e eu estou ali no meu Facebook. Só mostrando, tá saindo áudio, nosso irmão tá sem áudio aqui, só pra... Então o que acontece? Eu tenho que ter uma intencionalidade. A primeira coisa que eu tenho que fazer, é o que a Alcione e algumas pessoas falaram, é usar a profissão. Usar a profissão, usar talentos, usar o nosso dia a dia, usar o nosso testemunho. Isso aí são coisas que nós já temos, até dentro de nós. Nós temos um testemunho de vida, nós temos uma profissão, temos nosso talento que nós desenvolvemos dentro da profissão, temos a nossa vocação, mas aí as pessoas passam, não é? Passam para lá e para cá. E pode ser que elas visualizem alguma coisa dentro de nós. Mas elas vão estar visualizando uma coisa de nós, vão estar visualizando nossa vida. Não tem como fazer um discipulado sem ter vida com Jesus. Não tem como eu ensinar uma coisa que eu não vivo. Vocês concordam com isso? Tá? Se eu estou ensinando alguma coisa que eu não vivo, não tem como outro, não tem nem como eu ter autoridade para ensinar o próximo. Aí o que tem que fazer? A gente tem que fazer uma intencionalidade.
A intencionalidade é nós estarmos dia a dia orando por essa pessoa que nós estamos falando do Evangelho. É fácil? Não é. Não é. Nós vamos tentar fazer um monte de coisa. Vamos ou não vamos? O que vocês acham? Tá? Vamos tentar fazer um monte de coisa. Um monte de coisa mesmo. Principalmente na igreja. Né? Não é mesmo? Na igreja vamos tentar fazer um monte, criar um monte de ministério. E aí nós não vamos ter, igual o autor aqui da lição fala, nós não vamos produzir. Nós somos criados para fazermos discípulos. Nós somos chamados para fazermos discípulos. Está entendendo? Vamos. Alguém colocou. E aí o que acontece? Eu uso a minha intencionalidade, principalmente, irmãos, nesse momento de pandemia. Tá? Use aí. Você que está no Facebook, use aí também esse momento para fazer isso. Tá bom? Use esse momento para fazer esse link. Tá? Use aí o WhatsApp, fala com a pessoa ao vivo. O pastor Jamison estava fazendo aqui um estudo bíblico através do WhatsApp. Tá bom? Pega aqui, tá? Pega alguns. Eu vou mandar para vocês aí depois os estudos. Dá uma lida antes e começa a fazer com outras pessoas. Principalmente nesse momento, né, Cãozinha? Que as pessoas estão em casa, né? É um grande momento, né? Tempo, né? A gente vai ter tempo. E as pessoas também vão ter tempo de receber o estudo, porque às vezes a pessoa alega, não tem tempo, né? Então nós podemos criar essa intencionalidade, tá? Intencionalidade para as pessoas estarem aí recebendo a palavra de Deus. Então, uma igreja que tem uma visão discipular é aquela igreja que vai ter a intencionalidade, como a irmã Edna falou, trazer as pessoas ao receber. Nós temos também ter intencionalidade, igual o Jailson, o pastor Eurico, o irmão Jorge, os demais que ficam ali na introdução, para acolher essas pessoas. Nós temos que ter uma intencionalidade para irmos até as pessoas para levar esse evangelho, antes tendo o testemunho de Cristo Jesus. E também a gente tem que ter a intencionalidade conosco mesmo, de aprender os estudos bíblicos e ministrar os estudos bíblicos para as pessoas. Está entendendo? Irmãos, imagina se todos membros de nossa igreja fizer com uma pessoa ao longo de um ano esses estudos, ensinando o evangelho ali no dia a dia. O que vai acontecer? Hein? O que você acha que vai acontecer? A igreja vai crescer, vai multiplicar. A igreja vai multiplicar. Então é por isso que nós trabalhamos com a igreja multiplicadora. Tá? Uma igreja multiplicadora de evangelização, uma igreja multiplicadora de discipulado, uma igreja multiplicadora de líderes, uma igreja multiplicadora de plantação de igreja, onde nós vamos plantar outras igrejas, e uma igreja multiplicadora de compaixão e graça. Tá? Beleza? Estamos aí a 10 horas e 52 minutos. Como o nosso público aqui não é muito grande para a gente ficar falando, né? Nós vamos encerrar então a nossa escola bíblica dominical. Beleza, irmãos? Nesses dias, antes de encerrar aqui, procure aí fazer uma intencionalidade com os seus vizinhos, tá? Você não pode ir até ele, mas você tem aí o Instagram, o Facebook, tá? Você tem também o WhatsApp, agora tem o Telegram. Telegram é legal, né? Você não conhece o Telegram, não? Eu vou te ensinar então. Telegram você coloca muitas mais pessoas do que o Facebook. Somos PIB Setiba, glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos então estar prontos aí para fazer diferença e cada dia mais sermos discípulos de Cristo Jesus. Então nós podemos ser discípulos fazendo isso. Vocês querem falar alguma coisa para fechar? Quer falar para fechar? Vamos orar para fechar então o nosso trabalho dessa manhã da nossa primeira igreja batista em Setiba, tá bom? Amém? Mesmo em casa, aprendendo mais e mais. Isso aí, irmão. Vamos aprender mais e mais.
E eu vou também, juntamente com o Rafael e a equipe de comunicação, eu vou também estar preparando outros estudos. Esse momento agora, irmãos, é um momento de teste, tá? Por isso que às vezes eu fico para lá e para cá. São 3 mídias que estão aqui na minha frente. Então é um momento de teste, é um momento de nós interagirmos, tá bom? E aí nós vamos não deixar de ser igreja mesmo em casa. Você orar, pode fechar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós a cada dia, nos ensina por meio da Tua palavra, Amém, Jesus. como procedermos, como agirmos neste mundo que jaz em trevas, ó Pai, Verdade. para que possamos ser luz para o mundo. Ó Pai, nós te pedimos, santifica-nos a cada dia, santifica a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos ser realmente luz para esse mundo, Pai, para que as pessoas possam ver em nós Jesus Cristo, que elas possam saber que por meio de nossas vidas, por meio do nosso exemplo, elas possam conhecer o amor de Cristo e possam entregar suas vidas ao Senhor e ter Jesus Cristo como Senhor, Salvador e mediador em suas vidas, ó Pai. Que neste tempo, onde muitos estão desesperados e angustiados, as pessoas possam ver em nós uma tranquilidade que vem do Senhor e possa querer saber o que nos dá essa tranquilidade e que isso possa abrir oportunidades, ó Pai, para que nós possamos, por meio das mídias, ó Pai, nos Amém, relacionar com outras pessoas. Nós temos que nos afastar fisicamente neste momento, mas nós podemos nos comunicar por meio das mídias, por meio da internet. São ferramentas, ó Pai, que muitas vezes são usadas para o mal, mas que possamos, como igreja, usar essas ferramentas para Ti, Senhor. Amém, Jesus. Para divulgar a Tua palavra, para que mais pessoas possam crer em Jesus Cristo, que mais pessoas possam ser salvas e que a Tua igreja aqui na terra possa se multiplicar a cada dia, ó Pai. Nós somos gratos porque o Senhor falou conosco tremendamente nessa manhã. Amém, Jesus. E que isso possa fazer mudança em nossas rotinas, em Amém, nossas vidas. Que nós possamos, mesmo com as nossas limitações, a nossa timidez, nós possamos ter oportunidades, Senhor, para falar com as pessoas que nos cercam acerca de Ti, ó Pai. Abre oportunidades a cada dia, Senhor, e que nós saibamos aproveitar essas oportunidades para que nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho e nossos familiares se convertam a Ti. Nós agradecemos por tudo, porque confiamos que o Senhor está presente em nossas vidas e está no controle de toda essa situação que tanto desespera o mundo nesse momento. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Amém. Fico dois, queridos. Graça e paz até 7h30. Tchau. Vamos. 10 abraços. Virtual. Será que... Esse abraço virtual. Né? Abraço virtual. Caramba. Então foi mais de 10. Um abraço para todo mundo. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço virtual, ó. Aê! Aê! Beijão para todos. Olha lá, cadê? Ó, 1, 2, 3 e... Aê! Agora deixa eu achar no celular. Cadê? Onde eu desligo aqui? Se você quiser enviar, você ali... Você não aprendeu aquela hora, não? Você não viu o que ele fez? Não, envia. Encerrar, É. encerrar e Enviar. enviar. Compartilhar no story.